sou Eliana Marcolino, tive a grata satisfação de ter sido contemplada com a bolsa de estudos pela Link Education. Eu optei pelo curso Sport Nutrition Coach, porque eu trabalho com comunicação e saúde. E no curso, todos os professores têm uma excelente qualidade técnica. Além disso, eles são respaldados nos princípios éticos. Por quê? Fala-se de estética, fala-se de beleza, mas cuja maior preocupação é a saúde humana. Portanto, eu recomendo a Link Education, pela qualidade técnica dos cursos e por estar respaldada nos princípios éticos profissionais. Depois de um bom tempo de estudos e dedicação, hoje é aquele dia que a gente espera desde o comecinho do curso. Acabou de chegar o meu diploma e agora eu sou internacionalmente formada na área da nutrição esportiva. Hoje é um dia muito especial para mim e eu gostaria de compartilhar esse dia com você e falar para você que você pode atingir todos os seus objetivos. Se você tem um sonho, se você se determina, você vai alcançar. Eu sou uma personal trainer com certificado americano e agora eu também sou sua Nutri e Coach. Passando para deixar meus agradecimentos, a toda a equipe da Link Education, que desde que eu comecei no ProClass, eles têm me dado todo o apoio necessário, Daiane, a Chayane e todos os demais professores ou palestrantes. Fazer os cursos da Link, independente de ser personal trainer ou nutricionista, me ajudou muito nessas duas áreas que eu tenho domínio. E ajudou a crescer muito ricamente o meu currículo profissional, o que vem me ajudando a aumentar a minha precificação. Então, obrigado, Chayane, obrigado, Daiane, vocês da Link arrasam. Bom, então vamos começar, gente. Boa tarde a todos. É um prazer para mim estar aqui com vocês, para a gente conversar sobre esse tema. Eu coloquei esse nome emergente porque eu acho que eu estou no ensino superior já há algum tempo e tenho visto com alegria que cada vez mais profissionais da área da atividade física têm se interessado por atuar com pessoas com deficiência e também, felizmente, cada vez mais pessoas com deficiência têm se interessado em buscar, em aderir a um estilo de vida fisicamente ativo. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões. Eu falei para a Chayane que se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade aí para intervir, ela vai me avisar caso eu não perceba que algum de vocês levantou a mãozinha virtual, e aí a gente vai bater um papo, tá bom? Eu até prefiro que seja assim do que ficar aguardando pergunta para o final.
Gente, quando a gente fala de pessoas com deficiência, assim, eu sempre gosto de mostrar essa historinha, porque toda vez que a gente fala de deficiência, uma coisa que sempre vem à nossa cabeça é esse conceito relacionado a estigma. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra estigma, mas estigma, assim, a gente pode conceituar como uma característica que eu considero tão marcante, tão importante numa pessoa, que eu acabo muitas vezes resumindo a pessoa nessa característica. E com deficiência tem muito isso, né? É muito comum que a gente, assim, por exemplo, eu sempre brinco que você está do lado da rua e do outro lado você avista um homem em pé, uma mulher em pé e um homem na cadeira de rodas, você quase nunca vai pensar, tem dois homens e uma mulher. Normalmente você vai pensar o quê? Tem um homem, uma mulher e, né, um cadeirante, uma pessoa com deficiência, né? E, quer dizer, o fato dele estar na cadeira de roda é a condição que mais te marca. E aqui nessa historinha, a gente pode ver uma questão muito relacionada com estigma, que muitas vezes nas nossas práticas profissionais, assim, isso vem bem à tona. Então, chega lá o rapaz em cadeira de rodas, ele chega diante de um senhor, e vejam, né, o senhor está lá se achando um anjo, né? Aquele dia que você sai de casa e fala, vou fazer uma boa ação. E aí, de repente, ele fala, o senhor poderia me dar... Ele nem termina de falar a frase e, né, o senhor já dá um dinheirinho para ele. E, na verdade, ele só queria uma informação, né? E situações assim, gente, elas acontecem muito mais do que a gente imagina, né? Pessoas que muitas vezes ajudam sem nem precisar pensar que ele precisa de ajuda, e isso acaba refletindo para o profissional que trabalha com atividade física, porque muitas vezes a gente acaba tendo uma visão muito assistencialista. Às vezes eu pergunto para meus alunos, assim, sobre o interesse que eles possam ter em trabalhar com essa população, e muitos me respondem que, não, eu sei, é bacana fazer trabalho voluntário, quer dizer, eles associam... Oi? Eu estou ouvindo alguma coisa. Não, achei que era alguém me perguntando alguma coisa. Associam muito a trabalho voluntário, né? Não que você não possa fazer trabalho voluntário, mas assim, tem muitas pessoas com deficiência que procuram, que querem consumir um serviço de qualidade e que elas, infelizmente, não encontram. Tá? Então, por mais que exista essa questão de estigma, eu também gosto muito de mostrar essa foto aqui eu sempre falo que é final dos anos 90, essa foto aqui. Talvez aí muitos nem estivessem nascidos. E a gente tem aqui um rapaz, que é o Fernando Aranha. Hoje ele é atleta de triatlon, nessa época ele jogava basquete em cadeira de roda, e olha lá o que o Fernando aprontou, né? No meio de um jogo de exibição de basquete em cadeira de rodas, ele se amarrou bem na cadeira, vocês estão vendo aí que as pernas estão amarradas, e ele pensou, por que eu não posso escalar a tabela, né? Aí ele escalou a tabela, pediu a bola e enterrou. Felizmente alguém bateu uma foto aqui dessa proeza dele. E se vocês me perguntarem assim, olha, isso é válido num jogo de basquete em cadeira de roda? Não. Tá? Todo atleta em basquete em cadeira de roda que consegue fazer isso? Provavelmente não. Assim como se eu fizer uma enquete aqui entre vocês que estão aqui, quem de vocês consegue enterrar? Provavelmente, né? Ou ninguém, ou muito pouco de novo. Eu garanto que eu não, né? Mas poucos de nós vamos conseguir. Então, eu acho que é só bacana a gente ter em mente que cuidado quando a gente, enquanto profissional, olhar às vezes com tanta atenção, com tanta preocupação para a cadeira de roda, para a muleta, para a bengala, para a órtese, e a gente às vezes esquece um pouco, sabe, daquele ser humano que pilota tudo isso, e a gente acaba colocando uma série de condições associadas à cadeira de roda, né? Eu não estou falando agora para vocês saírem amanhã, encontrar alguém na cadeira de roda na rua e tentar fazer uma coisa dessa, mas pelo menos para a gente tomar cuidado aí quando a gente colocar uma série de empecilhos na nossa cabeça. Às vezes os empecilhos estão muito mais mesmo na nossa cabeça. Tá? Gente, aqui tem uma definição que ela tem sido adotada no Brasil desde 2015, mas ela é uma definição assim que ela é muito de acordo com as deficiências, as definições internacionais, que é sobre o modelo social da deficiência. Né? Então, o que é isso? Até os anos aí de 1970, a gente tinha um conceito de deficiência baseado no modelo médico. E era um conceito mais ou menos assim, tudo o que o indivíduo tinha de limitação, de restrição na vida dele, de dificuldades, era por conta da deficiência.
Então, eu não consigo me locomover nos espaços. Mas é por causa da sua deficiência. Eu não consigo frequentar uma escola regular. Por causa da sua deficiência. Eu não consigo praticar esporte. Por causa da sua deficiência. Nos anos de 1970, essa mentalidade começou a se modificar, até porque era muito cômodo, né, para o poder público, você atribuir todas as dificuldades de participação da pessoa com deficiência à sua própria condição, né? Isso isentava o poder público de ter que tomar qualquer medida para amenizar qualquer questão. Nos anos 70, então, esse modelo social ele passou a propor o seguinte, que, olha, sim, de fato, existe uma questão que é inegável, que é a deficiência, que é uma condição que vai provocar ali alguma limitação visual, motora, cognitiva, porém, o fato da pessoa conseguir participar mais ou menos das atividades sociais, isso vai depender também do contexto em que ela está inserida. A gente poderia citar aqui como exemplo uma pessoa que seja cega, né? Uma pessoa que seja cega, gente, é inegável que ela não tem capacidade de enxergar. Aí você pode dizer para mim assim, então ela não vai conseguir, por exemplo, ler. Isso depende de qual contexto que ela tiver inserida. Se você oferecer os materiais para ela em áudio ou em braille, ela consegue ter acesso a todo o conteúdo que está escrito. Vocês entendem? Então, assim, o modelo social, ele tira aquele peso que antigamente era só da deficiência e ele diz o seguinte, olha, a deficiência está aqui, é inegável. Só que tem uma série de medidas que a gente pode tomar na questão ambiental para que o sujeito consiga ter uma maior participação. Né? E aí entra a ação de uma série de agentes, né? Agentes públicos e também, por exemplo, na nossa área, dos profissionais que atuam com o exercício, porque nós vamos ter que tornar esse ambiente mais receptivo para que essas pessoas possam ter esse tipo de participação também, tá certo? Jair, eu não estou vendo aqui o chat, mas se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade, tá? Eu coloquei aqui uma pequena classificação, gente, com relação às deficiências. Então, quando a gente fala dessa condição, né, que pode provocar aí tanto uma restrição motora, sensorial, ela pode ser tanto congênita como adquirida. Então, quando a gente fala de deficiência congênita, a gente está falando de uma condição que nasce com o indivíduo. A gente poderia aqui colocar como exemplo a síndrome de Down, né? Ou então, boa parte dos casos de paralisia cerebral, algum tipo de malformação congênita, né? Então, o sujeito já nasce com essa deficiência. E as adquiridas, elas vêm depois do nascimento por uma série de motivos, né? Por exemplo, alguma doença, algum trauma, tá? Que pode ocorrer aí ao longo da vida. Essa deficiência também pode ser classificada de acordo com o prognóstico. Então, se eu tenho um prognóstico assim, de estabilidade, quer dizer, é uma condição que ela não vai se agravando à medida que o tempo passa, eu digo que ela é uma condição não progressiva. Por exemplo, uma amputação, uma lesão medular, a própria paralisia cerebral, né? Hoje ela também é chamada de encefalopatia não progressiva, ou encefalopatia crônica da infância. Então, quer dizer, ela não vai se agravando. Mas existem algumas condições que a gente classifica como progressivas, porque a tendência é que elas se agravem à medida que o tempo passa. Um exemplo aqui, aí que para vocês pode ser bem conhecido, é o mal de Parkinson, a doença de Parkinson. Ela é uma condição que, embora exista uma variação das suas manifestações, mas a tendência é que as sequelas vão se agravando à medida que o tempo passa, né? É claro que algumas coisas podem ser paliativas, por exemplo, a própria prática de atividade física regular. Ela pode retardar o aparecimento de sequelas, mas, inevitavelmente, essas sequelas vão aparecer. A gente pode ter uma classificação também, aí vocês estão vendo no canto inferior esquerdo, de acordo com a função acometida. Então, quando uma deficiência afeta os movimentos, eu digo que ela é motora. Quando ela afeta a visão, a audição, ou ambos, né, eu digo que ela é sensorial. Quando ela afeta a cognição, né, a inteligência, eu digo que ela é intelectual. E quando ela afeta mais do que uma função, a gente fala que é uma deficiência de caráter múltiplo. Até eu mencionei aqui, agora há pouco, a síndrome de Down, né? A síndrome de Down, ela é uma síndrome, uma causa importante de deficiência intelectual, mas ela é uma condição caracterizada como múltipla, né? Aliás, eu costumo dizer que especificamente na síndrome de Down, às vezes a questão que menos me preocupa é a cognitiva. Existem fatores cardíacos, ortopédicos, enfim, imunológicos, endócrinos, que eles preocupam muito mais do que a questão puramente cognitiva.
Então, e tem aqui uma outra condição, gente, que, embora exista aí uma certa polêmica se ela seria classificada como deficiência, eu acho importante a gente falar, porque em alguns países no mundo, entre eles o Brasil, a gente tem o reconhecimento dessa condição enquanto deficiência, que é o TEA, ou transtorno do espectro autista, que a gente conhecia antigamente aí como autismo, né? Então, o TEA, ele foi reconhecido aqui no Brasil, por exemplo, em 2012, como uma deficiência, até para que as pessoas com TEA tivessem perante a lei os mesmos direitos que qualquer outra pessoa com deficiência tem. Eu falei que existe uma polêmica porque muitos consideram que o TEA é um transtorno de desenvolvimento, mas não seria uma deficiência, enfim. Porém, existem aí, como eu falei para vocês, alguns países que consideram o TEA como uma deficiência. E vocês sabem, né, inclusive, esse foi um dos temas que a gente aborda no curso, que essa condição tem aumentado de forma mundial, assim, de maneira bem, bem acentuada. Na última estatística que a gente teve do CDC, né, em dezembro de 2022, a gente teve a estimativa de um caso de TEA para cada 36 nascimentos, né, para cada 36 crianças aí nessa faixa etária. Então, né, são números bem importantes. Tá? Então, gente, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca aqui algumas questões interessantes relacionadas com deficiência, que dão para a gente um panorama global. Então, que a gente teria aí mais ou menos aí, algo acima de 1 bilhão de pessoas no mundo com algum tipo de deficiência. Isso é um pouco variável se a gente pensar em países em desenvolvimento, países desenvolvidos. A gente teria aí que em países mais desenvolvidos, países mais ricos, a gente teria em torno aí de 8% a 10%, e em países em desenvolvimento, ou às vezes países mais pobres, esse percentual pode chegar aí de 15% até 20%. Então, como esses dados são um pouco variáveis, né, de acordo com o nível de renda do país, isso também interfere diretamente na questão que a gente tem dessa visão mundial. Agora, uma coisa é certa, gente, a boa parte das deficiências, elas são relacionadas com a idade. Então, conforme a gente vai tendo um aumento na expectativa de vida no mundo, a gente vai tendo aí de maneira concomitante uma tendência a uma maior prevalência de casos de deficiência. Vocês sabem aí, né, vocês devem ter aí parentes, né, que se encontram numa faixa de idade mais avançada, avô, avó, pai, mãe, tio, enfim. E a gente vê que, especialmente após os 70 anos, muitos começam a ter manifestações de perdas motoras, alguns perdas cognitivas, perda de audição, perdas visuais. Então, são condições que elas tendem a surgir ou, às vezes, se agravar ao longo do envelhecimento. Então, eu sempre digo, né, que para quem trabalha com saúde, né, como vocês que estão aqui, a gente tem que pensar muito sobre esse envelhecer e a deficiência sobre duas perspectivas, né? Primeira perspectiva, que ao envelhecer, uma pessoa que nunca teve deficiência, ela está mais propensa a desenvolver uma deficiência. E a outra perspectiva que nós estamos tendo uma maior expectativa de vida de pessoas que já nascem ou que têm uma deficiência cedo na vida. Então, felizmente, por uma série de avanços médicos, essas pessoas estão chegando na velhice, né? Pessoas com síndrome de Down hoje estão passando de 60 anos, coisa que há algum tempo era inimaginável. Então, a gente tem tido esse envelhecer da pessoa com deficiência. Isso também é uma coisa que a gente tem que estar preparado para enfrentar, né? Bom, gente, assim, quando a gente fala, então, sobre a atividade física, só para contextualizar, né, eu sempre digo, assim, que se a vida de pessoas com deficiência hoje não é muito fácil, né, mas já foi muito pior, né, a gente tem relatos aí na história um pouco mais antiga e ainda em algumas comunidades, sobre o extermínio de pessoas com deficiência. Então, por exemplo, são comuns os relatos que a gente escuta de algumas tribos indígenas, algumas comunidades que, quando tem o nascimento de uma criança com deficiência, que essa criança ela é morta ou abandonada, enfim. Eu sempre gosto de abrir um parênteses aqui, né, porque dá uma impressão, quando a gente fala de extermínio de pessoas com deficiência, que isso remete só para algumas culturas muito distantes da nossa, né? E muitos falam para mim assim, nossa, professor, mas que horror,
como pode, né, uma comunidade indígena exterminar uma criança que nasce com deficiência. Claro que isso para mim é chocante, mas eu só acho que cabe lembrar, gente, que muitas vezes isso está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado na Itália e conversei com algumas mães de jovens com síndrome de Down e muitas me relataram que elas tiveram que travar, em muitos casos, uma batalha pelo direito de ter aquele filho com síndrome de Down. Por exemplo, se lá, não só lá, mas em muitos países do mundo, se lá for constatado, num exame pré-natal, que a criança tem algum tipo de malformação ou deficiência, até a 20ª semana de gestação, veja, eu estou falando aí de um bebê com 5 meses, né, um feto com 5 meses, você não apenas tem o direito, mas você é quase convidada a fazer o aborto, né? Então, aqui eu não vou entrar na questão do mérito, se é contra ou a favor, mas só estou dizendo, assim, que é um tipo de extermínio, né? Quando eu faço não digo assim a palavra coação, talvez seja forte, mas quando eu estimulo uma mãe que espera um filho com algum tipo de deficiência a realizar um aborto, e caso essa mãe não aceite, ela tenha que assinar um documento, como muitas mães me relataram, que elas tinham sido esclarecidas sobre a condição do filho, e mesmo assim decidem abortar, vejam, eu vejo isso também como uma forma de extermínio, tá? É só uma questão temporal, né? Só para vocês verem como está perto da gente. Bom, gente, e aí a gente teve aí um outro momento da história em que era dada a essas pessoas talvez oportunidade maior de sobrevivência, mas em muitos casos de maneira marginalizada, né? Com muitos áreas aí de discriminação. A deficiência, ao longo da história, a gente tem muitos relatos que era ligada, às vezes, até uma coisa mística, né? Aliás, em muitos casos, eu trabalho muito com mães e pais de jovens com deficiência e tem muito essa questão, né? Por que meu filho nasceu com deficiência? Então, quando a gente tenta ver, por exemplo, no lado religioso da coisa, mas foi alguma coisa que eu fiz, alguma coisa que né, meu filho está pagando, alguma coisa que ele fez, enfim, é uma questão que é muito complexa, mas só para dizer para vocês que ainda existe essa questão mística, religiosa, essa questão punitiva com relação à ocorrência de uma deficiência. No século XIX, a gente tem um marco importante, que eu acho que na nossa área, né, da atividade física, começa a ser uma mudança, que é o surgimento das escolas especiais, que são escolas que até hoje existem aqui, né, no nosso país, que elas são destinadas apenas a alunos com deficiência. Em alguns outros países, esse modelo não existe mais, existem institutos de apoio, mas todas as crianças frequentam escolas regulares. Aqui no Brasil, a gente tem esse modelo ainda que é híbrido, né? Que tem os pais, eles optam se o filho vai tentar seguir no modelo na escola regular ou se ele vai ficar na escola especial. E o Brasil, assim, até que foi rápido nesse sentido. Nossa primeira escola especial aqui foi fundada no Rio de Janeiro, no ano de 1854, e na época era curioso até que chamava Imperial Instituto de Ensino para Moços Cegos, né? Até eu brinco que o problema não era ser cego, era ser moça, né? Que as moças não tinham aqui acesso, mas os moços cegos começaram a ter acesso. E esse instituto existe até hoje, mas desde a década de 1940, o nome de Instituto Benjamin Constant. Quem aí é do Rio ou conhece o Rio de Janeiro sabe da importância desse instituto. E também no século XIX, muitas vezes nessas escolas que existiam pelo mundo, a gente começa a ter o surgimento das primeiras modalidades esportivas adaptadas ou, em alguns casos, especialmente criadas para pessoas com deficiência. Nos anos 90, gente, uma série de discussões fomentadas aí pela ONU, pela Unesco, elas culminam numa série de tratados internacionais no sentido de fortalecer o movimento de inclusão. A gente teve um marco importante na Espanha, no ano de 1994, que foi quando foi firmada a Declaração de Salamanca. Boa parte dos países do mundo são signatários, inclusive o Brasil. E aí a gente começa, a partir dos anos 90, a falar efetivamente da questão da inclusão escolar. Isso traz uma mudança grande também, né, para a área da educação física, porque muitas pessoas, alunos com deficiência até existiam antes nas escolas, mas
na maioria das vezes, por exemplo, não participavam das aulas de educação física. E a partir do momento que a gente começa a ter uma proposta de inclusão, é claro que, e vocês podem falar isso para mim também, de exemplos que vocês conhecem, ou até que vocês vivenciam, que em muitos casos aí a gente ainda está engatinhando, né? Porém, a gente já começa a ter uma visão diferenciada. Olha, agora não é o fato dele ter uma deficiência que ele já tem lá a dispensa da aula de educação física, né? Aliás, isso é uma questão que sempre me intrigou, né? Quando eu frequentava a escola, que qualquer aluno que aparecesse lá com qualquer condição, por exemplo, asma, algum problema cardíaco, nada muito limitante, ou mesmo qualquer deficiência simples, ele era mesmo sumariamente dispensado das aulas de educação física. E eu sempre achei isso curioso, porque eu falava, gente, justamente esse, que mais deveria ser estimulado a fazer, né? Porque aqui, a gente que não tem deficiência, facilmente aqui, especialmente quem aí de vocês é de cidade pequena, facilmente a gente tinha oportunidade de brincar muito, brincar na rua, brincar com os vizinhos, né? Juntava lá os amiguinhos da rua, fazia uma queimada, fazia um jogo de futebol, enfim. Agora, onde que uma pessoa com deficiência, um garotinho lá com deficiência, vai sair na rua e conseguir encontrar amigos ou um ambiente que seja permissivo para que ele faça, né, uma brincadeira dessa? Então, para ele, esses programas seriam muito importantes. Então, nos anos 90 começa a ter essa mudança, até que nessa virada 90 para 2000, a gente tem um avanço fenomenal para a criançada, especialmente no âmbito da iniciação paradesportiva, e aí a gente começa a ter uma coisa muito bacana, no sentido de incremento, né? Eu não coloquei aqui, gente, mas, assim, um marco histórico muito importante que a gente tem, quando a gente fala de atividade física esportiva para pessoa com deficiência, essas atividades, elas são muito vinculadas à história das guerras, das grandes guerras, né? E dá até para vocês imaginarem por quê, né? Imaginem, assim, que os países que mais se envolvem mesmo ativamente em guerra são os países que têm, normalmente, uma condição econômica mais próspera, até porque não é barato se envolver em guerra, né? Então, os países que efetivamente se envolvem mais são países mais ricos. Imaginem quantos soldados que voltam para os seus países de origem, muitas vezes com diversos tipos de deficiência em decorrência da guerra. Então, se a gente analisar, por exemplo, o grande avanço nas técnicas de fisioterapia, nas modalidades esportivas adaptadas, nos programas de atividade física para pessoas com deficiência, uma grande explosão que a gente teve disso foi pós-Segunda Guerra Mundial. Assim, de 44 a 48, especialmente tendo como eixos aí Inglaterra e Estados Unidos, a gente teve uma explosão pelo mundo, né? E aí surge, né, gente, essa área que a gente trata aqui como essa área da atividade física adaptada, que não é mais educação física adaptada, né? Essa IFAPA que vocês estão vendo no cantinho inferior direito é a Federação Internacional de Atividade Física Adaptada. Inclusive, ela promove a cada 2 anos congressos internacionais muito ricos que tratam especificamente das questões relacionadas à atividade física e esportiva para pessoas com deficiência, né? Então, vocês podem acessar o site, se filiar à IFAPA e receber uma série aí de informações muito relevantes. Então, eles colocam que a atividade física adaptada, e isso aqui é muito legal, porque nos anos 50, a gente tinha um conceito de educação física adaptada. E a educação física adaptada era um conceito que, quando você lia, dava impressão, assim, sabe aquele prêmio de consolação? Era mais ou menos assim, a educação física adaptada era um programa de atividades, destinadas àqueles que não poderiam se engajar de maneira segura e restrita nos programas de atividade física convencional. Dava uma impressão assim, você não consegue fazer atividade física convencional, você faz adaptada. Hoje, não. Se vocês olharem esse conceito aqui de adaptada, para começar, ele não fala de deficiência. Se vocês procurarem nesse parágrafo inteiro aqui, não existe a palavra deficiência, né? O que eles falam é o seguinte, que a atividade física adaptada é um corpo de conhecimento que ela visa 2 coisas: identificar e equacionar diferenças na prática de atividade física, quaisquer diferenças que sejam.
Então, vejam, aqui a gente já tira uma coisa importante, atividade física adaptada não é só para pessoa com deficiência, né? É para todo aquele que tem uma diferença que precisa ser equacionada. E o que é equacionar? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? É diferente a gente falar de igualdade e equidade, né? Igualdade, eu vou dar, gente, a mesma oportunidade para pessoas que muitas vezes estão em patamares diferentes. Quando eu falo equidade, eu vou dar as oportunidades de acordo com a condição que o indivíduo necessita. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha deficiência, ela precisa de uma série de apoios diferente de uma pessoa, por exemplo, que não tenha deficiência ou que tenha alguma outra característica. Então, a adaptada, ela visa hoje oferecer, identificar e oferecer equacionamento, oportunidade de você equacionar, tá? Você ter equidade. Bom, gente, em geral, pessoas com deficiência tendem a ter níveis muito baixos de prática de atividade física. Isso, infelizmente, é um fato. A gente tem levantamentos aí mundiais da OMS, isso é um pouco variável de país para país, mas, em média, se a gente tem aí uma prevalência de sedentarismo na faixa aí dos 50%, 60% na população adulta, quando a gente analisa especificamente esse contingente de pessoas com deficiência, apenas 20%, 25% são considerados suficientemente ativos. Isso é um número absurdo, né? Pensem vocês, então, que 75% a 80% das pessoas com deficiência são consideradas insuficientemente ativas, ou seja, são adultos que não cumprem aquele mínimo recomendável pela Organização Mundial da Saúde, dos famosos 150 minutos de atividades moderadas, na maior parte dos dias da semana, né, durante a semana, mas distribuídos na maior parte dos dias da semana. Então, quer dizer, 80%. E na maioria dos casos, gente, não é porque eles não queiram, mas é porque, como eu falei, eles não encontram condições de acessibilidade ou profissionais, né, ou mesmo acolhimento nesses programas. Então, o que pode acontecer é que, assim, eles já vêm com histórico de pouca vivência motora ao longo da vida, por isso que eu acho muito importante a gente ter a questão da participação desde crianças e adolescentes nos programas de educação física escolar. Porque quando a gente dispensa esse jovem do programa, a mensagem que a gente está dizendo, olha, isso não é para você, isso para você não é importante, né? Então, se ele cresce num estilo de vida pouco ativo, a tendência é que ele se torne um adulto menos ativo ainda. Então, a participação desde cedo em programas, não de iniciação esportiva necessariamente, mas no estilo de vida fisicamente ativo, isso favorece que ele se mantenha ativo ao longo da vida. Então, essas oportunidades de vivências motoras são fundamentais. A acessibilidade arquitetônica aos meios de transporte, isso também, de novo, né, é muito variável aí de país para país. Então, e mesmo dentro do país, por exemplo, se a gente pensar aqui dentro do Brasil, a gente tem vários países num só, né? Então, quando você viaja aqui, você vai ver lugares que pessoas com deficiência às vezes não saem de casa, porque ele usa uma cadeira de rodas, e todo o entorno da casa dele são ruas de terra, sem a menor condição de acessibilidade, então é praticamente impossível ele sair, até você vai encontrar cidades em que você tem sistema de transporte que é bem acessível. Eu, particularmente, moro numa cidade que é aqui do sul do Brasil, que ela é relativamente bem acessível com relação a meios de transporte. Então, é comum que você veja pessoas com deficiência se locomovendo pela rua, que você veja essas pessoas frequentando diversos espaços. Mas esse é um quesito, né? Quem mora em bairros mais afastados, que tem acessibilidade mais precária, tem mais dificuldade de se locomover para os programas, muitas vezes. A gente tem questão de doenças e lesões associadas, então muitas pessoas, por exemplo, às vezes por não terem um bom acompanhamento da sua condição, bom acesso a terapias adequadas, eles podem ter relatos de dores associadas à sua deficiência, e com isso, ou comorbidades, por exemplo, eu sofri um acidente, adquiri uma lesão medular e desenvolvi hipertensão arterial por conta disso. Então, às vezes, essa comorbidade associada ou uma outra condição, dor crônica, faz com que o indivíduo não consiga praticar.
Agora, uma coisa que particularmente me preocupa, assim, me pega muito, até porque eu trabalho com formação, né, é a questão dos profissionais com baixa capacitação. Essa é uma tônica, assim, quando você pesquisa sobre barreiras e facilitadores para a prática de atividade física entre pessoas com deficiência, independente da faixa etária, quando você pesquisa as crianças, você pergunta para os pais, ou quando você pergunta para os adultos ali com deficiência, na maior parte das vezes esse tema emerge, né? Quer dizer, eu não faço porque eu não encontro profissionais aptos. Então, o profissional tem uma série de atitudes equivocadas. E, gente, eu vou dizer para vocês, eu estou na área da atividade física adaptada há muitos anos, tá? Vou ficar aqui mencionando para vocês não fazerem conta de idade, tá? Mas faz tempo. E aí, assim, ainda eu sou surpreendida por uma série de condições que aparecem, de alunos que aparecem com condições, com síndromes, que eu desconheci. Né? Então, assim, existem tantas variações, tantas condições. O problema não é você não saber naquele momento exatamente qual que é a condição que você tem que fazer. O problema é que muitos profissionais, eles não perguntam para a própria pessoa com deficiência, eles não buscam pesquisar sobre o assunto, eles não fazem formação continuada. Então, né, eu conheço vários, assim, eu tenho várias pessoas que eu conheço que têm deficiência e que elas fazem, por exemplo, anos aí de atividades com fisioterapeutas, mas elas não procuram profissionais na área da educação física, que trabalham com exercício físico, por falta de confiança, né? Eu acredito que vocês aqui, né, não sei se todos são formados em educação física, mas provavelmente muitos de vocês tiveram disciplinas ao longo do curso relacionadas à temática de pessoas com deficiência. Talvez não a carga horária que vocês gostariam, ou com a profundidade que vocês gostariam. Mas vejam, hoje vocês vivem num período altamente privilegiado. Vocês têm uma série de cursos e oportunidades de formação continuada dessa forma como nós estamos aqui, cada um na sua casa. Né? Assim, é uma condição muito mais simples. Quando eu me formei em 1996, e falei que não ia denunciar a idade, quando eu me formei, existia um curso de especialização no Brasil que acontecia em Uberlândia, em Minas, em 3 férias, assim. Ficava julho, dezembro, janeiro e julho. Não existiam cursos, opções. Todo mundo viajava para lá para fazer pós. Então, olha, hoje, essa facilidade. Então, a questão, e muita coisa gratuita. Se vocês acessarem o site do Comitê Paralímpico Brasileiro, por exemplo, que é o cpb.org.br, vocês vão ter uma série de apostilas totalmente gratuitas, voltadas para profissionais que querem atuar com iniciação esportiva ou com prática de atividade física para pessoas com deficiência. Né? Então, as opções hoje são muitas. E existe também, gente, uma crença equivocada da pessoa com deficiência e muitas vezes dos seus cuidadores, que eles associam que a prática de atividade física possa ser algo arriscado, né, ou que isso não é para o filho dele, né? Então, é importante também a gente disseminar a informação. Né? Então, eu falo de estratégia, gente, são muitas condições. Se eu fosse falar aqui só de síndromes congênitas, a gente teria aí, né, milhares, né? Então, o que eu falo, a gente não dá conta. Vira e mexe, vão aparecer condições que a gente não conhece. Mas a gente também vive em uma era de muita informação. Então, sempre vão ter aí materiais disponíveis, vão ter associações que podem oferecer materiais com quem vocês podem conversar. E a gente tem que conhecer as características das deficiências e comorbidades associadas. Eu falo, às vezes, para os alunos, né? Por exemplo, a gente estava falando outro dia sobre a amputação, e às vezes os alunos ficam tão preocupados com essa questão da amputação, da prótese, que às vezes eles não param para pensar o que provocou aquela amputação. Por exemplo, uma das causas mais comuns no mundo de amputações de membros inferiores em adultos são complicações decorrentes de doenças vasculares periféricas, em muitos casos por diabetes. Então, veja, estou falando muitas vezes de um diabético de altíssimo risco. Estou falando de alguém, gente, que pode aí, e tem muita estatística que mostra isso, sofrer um segundo caso de amputação num período muito curto. Então, a gente tem que ficar atento e pensar fora daquele quadrado só da deficiência. Né? Eu tenho que conhecer a característica da deficiência, mas eu tenho que saber
o estado geral de saúde também antes da deficiência. Tá? Necessidade de adaptar formas de comunicação, eu acho que isso é uma coisa que quando a gente pensa em deficiência de uma maneira mais abrangente, a gente vai se deparar, por exemplo, com casos de deficiências auditivas, e eu me pergunto aqui, quais são os locais de prática de atividade física que têm uma forma de comunicação acessível para pessoas com deficiência auditiva? Então, quantas pessoas que sabem o mínimo de linguagem de sinais? Hoje a gente tem até aplicativos, né, que ajudam a gente a se comunicar. Porque, gente, muitas pessoas com deficiência auditiva, especialmente pessoas que vêm com surdez congênita, eles muitas vezes têm dificuldade com a linguagem escrita. Especialmente se a primeira linguagem deles, ou muitas vezes a única linguagem deles, for linguagem de sinais. Ele até lê, mas nem sempre ele entende tudo que está escrito. Né? Ou ele é bilíngue, usa a linguagem de sinais e é adaptado à linguagem do seu país, a língua portuguesa, a língua inglesa, o que quer que seja, ou se ele for usuário apenas de linguagem de sinais, um texto escrito para ele pode não ser o suficiente. Né? Então, a gente tem que adaptar a forma de comunicação, não só com esse aluno que não escuta, mas também com alunos que têm dificuldade na própria fala. Alunos com síndrome de Down, alunos com paralisia cerebral. Às vezes, eles podem ter problemas de fala tão intensos que se torna necessário uma outra forma de comunicação, por exemplo, com desenhos, com cartões, para que ele possa se comunicar. Eu já cheguei em quadra muitas vezes com alunos meus com paralisia cerebral severa, em que eles usavam aqui uma espécie de um coletezinho, que tinham ali uns 5, 6 desenhos, com mensagens ali que a gente considerava mais importante, por exemplo, que ele estava muito cansado, que ele estava com calor, que ele estava com sede, que ele precisava ir no banheiro. Então, como ele não conseguia verbalizar de uma forma que eu pudesse compreender, às vezes, no momento, ele apontava no colete aquela informação. Então, a gente tem que verificar isso. Essas estratégias de comunicação alternativa, elas fazem parte desse conceito mais amplo, que é tecnologia assistiva. É que tecnologia assistiva inclui um mundo de materiais e até de questões de mobiliário para tornar, né, a participação social de pessoas com deficiência mais efetiva. No nosso caso específico, a participação em programas de atividades físicas ou esportivas, desde, por exemplo, elevadores de corrimão, elevadores que a gente consiga colocar e tirar o sujeito da piscina, rampas de acesso, piso tátil, tem uma série de tecnologias que podem facilitar. Enquanto profissionais, gente, na área de saúde, eu digo que se a gente for ver assim, as recomendações com relação à prática de atividade física não diferem muito das diretrizes da população em geral, então é um foco prioritário naquilo que a gente fala que são as variáveis da aptidão física relacionadas à saúde, já vou mostrar aqui, e estimular, dentro do possível, os programas inclusivos, gente. Eu falo que, se você pensar numa perspectiva assim, de inclusão, ter um aluno com deficiência dentro de uma academia comum, dentro de uma escola comum, pode ser uma oportunidade ímpar, né, da gente ter uma noção bem mais clara de convívio em sociedade, porque se a gente quer preparar as pessoas, né, e eu falo aqui o exemplo da escola, a gente quer ajudar a formar um cidadão apto a viver com toda a diversidade que existe. Né? Então, nesse sentido, ter a presença de um aluno com deficiência lá pode ser uma estratégia incrível. Né? Aqui, gente, eu só coloquei de maneira bem resumida quais seriam as variáveis que a gente considera da aptidão física relacionada à saúde. Então, a gente tem lá em cima a resistência cardiorrespiratória, isso aqui também é válido para pessoas sem deficiência, para pessoas com deficiência também isso não modifica. A gente tem aqui à direita a composição corporal, então, pessoas com deficiência têm que ter níveis mínimos de resistência cardiorrespiratória que permitam com que elas evitem algumas situações como doenças cardiovasculares, doenças endócrinas que são agravadas por baixos níveis de aptidão aeróbica. Elas têm que ter uma composição corporal adequada, que também, se não for adequada, pode contribuir em grande medida para essas doenças, e aqui com um fator agravante, né? Pessoas, por exemplo, que usam cadeiras de rodas,
se elas têm níveis de obesidade muito elevados, elas podem ter problemas sérios em conseguir se transferir da cadeira para um outro assento, enfim, e elas podem ter uma limitação grande na sua qualidade de vida. Esse período pós-pandemia, esse período da pandemia foi um período particularmente muito com sequelas, assim, acho que muito danosas para todo mundo, né? Eu acho que todos vocês aí estão tendo caso, às vezes vivenciando casos de problemas de saúde física, mental, isso ficou bem latente, né, na pandemia. Mas essa pandemia também, eu acho que ela escancarou algumas diferenças, sabe? De maneira mais acentuada, por exemplo, das dificuldades das pessoas com deficiência. Eu falava com alguns amigos, ou algumas mães de crianças com deficiência, ou alguns amigos com deficiência, que eles falavam, estamos vivendo um isolamento dentro do isolamento, porque eles já viviam isolamento antes, né? E parece que isso foi mais agravado. Então, por exemplo, os níveis de obesidade entre pessoas com deficiência dispararam nesse período. Né? Então, assim, muitas pessoas, por exemplo, com síndrome de Down, que era uma das condições que poderia ser motivo de agravamento de Covid, essas ficaram muito isoladas nas suas casas, né? Então, imagina, muitas delas acabaram compensando com uma alimentação exagerada, a atividade física diminuiu muito, ou seja, obesidade nessa população é algo que a gente vai ter que se atentar. E fora isso, gente, níveis adequados de... Oi, pode falar. Temos uma dona com a mão levantada, Luciana. Ah, agora eu vi a tua mãozinha aí, Luciana, desculpa. Pode falar. Eu não tô ouvindo, Luciana. Agora. Eu tenho uma pergunta. Claro. Sendo que toda a informação que a senhora está passando para a gente sobre o exercício físico com pessoas deficientes, a minha pergunta é, as pessoas deficientes, eles têm um exercício específico que a gente pode estar trabalhando? Não, que eu nunca, não sei se futuramente eu vou me deparar com algumas pessoas, seria um prazer, porque eu acho que o aprendizado na vida da gente serve de experiência para o futuro. Mas essas pessoas têm uns exercícios específicos que eles podem estar fazendo ou não tem essa regra específica para cada um deles? Muito legal essa pergunta, Luciana. Assim, veja, quando a gente fala de deficiência, é um termo tão abrangente, né? A gente tem a deficiência visual, sensorial, auditiva, intelectual. A princípio, Luciana, se a gente fosse falar, por exemplo, de deficiência sensorial, visual e auditiva, se for só essa questão, a não ser que ele tenha alguma outra doença associada, não existe nenhuma restrição para a prática de atividade física. Você vai ter que adaptar a estratégia de instrução, né? Então, por exemplo, você vai colocar uma pessoa que é cega numa esteira, até você pode colocar, mas assim, ela geralmente anda com o pé mais afastado, ela pode cair, então só tomar esses cuidados. Agora, por exemplo, pessoas que têm, como eu falei aqui, da síndrome de Down, você tem que conhecer as características da deficiência. Por exemplo, um terço, até um pouquinho mais, aí uns 40% das pessoas que têm síndrome de Down têm malformação cardíaca. E aí, você precisa saber, e por isso que tem que ter o lado do cardiologista, porque se ela tiver, de fato, essa malformação cardíaca e chegar na tua academia, às vezes você tem que trabalhar até uma frequência cardíaca mais submáxima, você não pode chegar em frequências muito altas. Então, é interessante que ela traga aí um laudo, de preferência um teste de esforço, com eletrocardiograma. Então, assim, se eu sei que pessoas com síndrome de Down têm essa condição, eu costumo pedir um eletro de esforço. Uma outra questão também que, por exemplo, nessa população eles têm muitas vezes não, mas 10% dos casos, eles têm frouxidão ligamentar entre as duas primeiras vértebras do pescoço. Então, essas pessoas são absolutamente vetadas de fazer atividades como rolamentos ou atividades de impacto nessa região, sob risco de chegar até ao óbito, se fizer. Então, assim, quando eu recebo, por exemplo, alunos com síndrome de Down, sabendo disso, o que eu tenho como preocupação? Olha, eu vou pedir aqui o laudo do ortopedista, dizendo se tem ou não estabilidade nessa região do pescoço. Eu vou pedir o laudo do cardiologista com teste de esforço, porque, né? Agora, se ele não tiver nenhuma dessas duas condições, tranquilo. Pessoas com lesão medular, por isso que eu falo, cada uma é uma condição. Pessoas com lesão medular, por exemplo, abaixo do nível da lesão, eles têm muita perda de massa óssea. Então, por exemplo, quando a gente trabalha musculação, você vai trabalhar lá levantamento com peso, treinamento com peso. Eu sempre falo, cuidado com esses levantamentos acima da cabeça, né? Por exemplo, você vai fazer um desenvolvimento.
não é o exercício ideal, porque quando eu coloco um peso acima da cabeça, isso pode sobrecarregar aquelas vértebras abaixo do nível da lesão que já são mais porosas. Então, assim, é difícil falar de um caso único, né? Tem um monte de coisa, mas é por isso que cada condição a gente tem que saber as particularidades. Assim. Não sei se eu respondi muito, mas... Obrigada. Eu estou vendo aqui que tem mais uma mãozinha agora. Isso, uma mãozinha. Gileno. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Bom, só para, vamos dizer assim, colocar um pouquinho mais de coisa na tua belíssima apresentação, eu tinha um aluno do curso superior, tá, lá na faculdade, eu estava dando aula na faculdade, ele era autista. E eu apenas colocava ele, eu só colocava ele com o pessoal que podia dar mais suporte para ele. Então, mas nunca tirei ele de um exercício que os outros tinham que fazer, principalmente nas últimas aulas agora, que eram para deficientes, né? Pessoas com deficiências. Então, eu explicava para eles tudo certinho. E eu acho que uma das coisas que faltam na educação física e que a gente aprende em cursos de fisiologia é compreender um exame de sangue. Eu acho que isso é muito importante. Você saber o que quer dizer cada um deles, o nível que você pode fazer. Porque raramente você vai ter numa academia uma esteira correta para você fazer um teste de VO2 ou um outro teste qualquer. Tá? O que muito você consegue fazer é o RM, mais nada. Então, eu acho que deviam colocar, e isso a gente ter condições de explicar, que nem eu hoje tenho, sobre exame de sangue. Tá? Embora eu tenho 63 anos, me formei faz 3 anos. Então, eu não tive nada assim sobre exame de sangue. Isso eu fui aprender em outros cursos de fisiologia. Então, eu acho que é muito importante o profissional de educação física saber sobre fisiologia e saber sobre interpretar o exame completo, um exame de sangue, além do que você já passou para a gente. Isso que você coloca é muito importante, Juliana, mas assim, você sabe que eu vejo às vezes até que a questão é mais complexa. Infelizmente, na educação física, muitas vezes, a gente não tem nem os conteúdos mínimos, né, sobre deficiência. Isso varia um pouco de curso para curso, mas assim, você saber interpretar alguns exames, como você está colocando, você já consegue aí levantar tantas informações importantes, né? Então, mas quando eu te falei do aluno com síndrome de Down, por exemplo, que eu peço o teste de esforço, não é que a gente tenha nenhuma tecnologia para fazer, não. É que a maioria desses que procuram, especialmente os que procuram, por exemplo, eu tenho um projeto de extensão para a comunidade que é gratuito, aí o aluno que eu atendo lá é de baixa renda, eu sei que não vai ter. Mas os alunos, por exemplo, que vão em academias, tal, eles muitas vezes têm convênio. E aí ele faz o teste lá com o cardiologista dele, aquele teste que a gente faz com o eletrocardiograma de esforço, né? Para verificar como que é o comportamento da frequência cardíaca, da pressão arterial, o comportamento elétrico do coração, em todos os níveis até a exaustão. E esse é um exame, assim, que é relativamente simples dele conseguir fazer com o cardiologista dele, caso ele tenha convênio, e esse é um exame que é altamente útil. Eu assim, concordo muito com você que a gente tem que ensinar os alunos é lógico, por exemplo, eu dou uma disciplina para o 3º ano do curso de Educação Física, em que eu ensino eles a lerem teste de esforço. Veja, não o eletrocardiograma, até porque eu não tenho competência para isso. Né? Sim. Mas que eles consigam extrair dali as informações necessárias para uma prescrição segura. Né? Então, eu tenho essa preocupação, sim, concordo contigo que é uma carência, né, grande que a gente tem. Perfeito. E obrigado pela sua atenção. Imagina. Gente, estão aparecendo uns risquinhos aqui no slide, aí eu não sei se sou eu que estou fazendo sem querer, mas... Enfim, gente, esse risquinho azul não são meu, não sei o que eles estão aparecendo.
Gente, em 2020, a Organização Mundial da Saúde estava começando a pandemia e ela elaborou umas diretrizes sobre atividade física e comportamento sedentário, e assim, ela colocou um capítulo nessas diretrizes relacionado a pessoas com deficiência. Quando a gente lê essas recomendações do OMS, a gente vê que, basicamente, são as mesmas diretrizes para a população em geral. Por exemplo, aqueles famosos, né, 150 minutos de atividade semanal, no mínimo, agora fizeram um risquinho vermelho aqui, acho que tem um Gasparzinho. Aqueles 150 minutos, né, de atividade semanal, mínimo, né, fracionado na maior parte dos dias da semana, essas recomendações também são válidas para pessoas com deficiência. E que isso pode causar impactos significativos na redução dessas comorbidades. Por exemplo, pessoas com lesão medular, por uma série de disfunções autonômicas na ação do sistema nervoso simpático e parasimpático abaixo do nível da lesão, elas têm maior predisposição de desenvolver, por exemplo, alterações de pressão arterial, alterações circulatórias importantes. Aqueles que fazem atividade física, esses quadros são amenizados. Né? Então, e eu não estou falando aqui de atividade esportiva, competitiva, não necessariamente isso, atividade física. Né? E que, para isso, a gente tem que ter profissionais com conhecimentos específicos. Né? Muitas vezes, aí, como vocês lembraram, a gente não tem os recursos para fazer uma avaliação do jeito que a gente gostaria. Mas, né, a gente pode, com isso, buscar informação em outras fontes. Tá? Mas a questão de estratificação de risco e as recomendações básicas, quem lê lá as diretrizes da Organização Mundial da Saúde são basicamente as mesmas para toda a população. Eu vi a mãozinha agora aqui, do Sérgio. Agora eu estou enxergando as mãozinhas. Pode falar, Sérgio. Boa tarde, professora. Boa tarde. Na verdade, não é nem pergunta, mas bem rápido, porque eu sei que o tempo é muito pouco. Mas primeiro agradecer, excelente aula, mostrou muita segurança, uma formação incrível. E alguns tópicos aqui que eu achei interessante, né? Quando você fala, por exemplo, da questão da deficiência, tudo é questão de perspectiva. Eu sou formado em 91 na Universidade Federal da Bahia e todos nós somos deficientes. Não existe um ser humano no planeta sem deficiência, do ponto de vista da perspectiva. Então, quem é alto tem deficiência porque é muito alto. Quem é muito baixo tem deficiência porque não pode alcançar determinado lugar. Deficiência de força, de potência, de resistência. Então, todo mundo é deficiente. Então, a gente tem que entender isso. A questão da discriminação, eu acho que aí o Estado, e aí não vamos entrar na área política, mas o Estado poderia interferir. Porque nós vivemos uma sociedade lucrativa. Donos de academias, de grandes empreendimentos, nunca vai ter uma seção com equipamento para deficiência. Nunca. De qualquer tipo de deficiência. A questão da formação, que eu acho que é muito, muito importante, começa desde a escola, desde a universidade, porque as pessoas têm medo da deficiência, têm nojo da deficiência. Essa é a grande realidade. Por quê? Porque numa questão até antropológica, histórica, nós não sabemos lidar com a deficiência, até mesmo dentro de casa. Então, eu conheço pessoas que têm nojo do cara que senta na cadeira de roda. Porque, de uma certa forma, eu não sei porquê da formação dele, ele acha que aquilo ali passa um determinado nojo, ou que talvez aquelas pessoas produzam substâncias que são, sei lá, nocivas. Então, eu acho que a grande sacada é a interferência do Estado, da mesma forma que eles fazem nas outras empresas. E até mesmo em termos de saúde pública, oferecer um mercado, oferecer qualidade de vida para essas pessoas que possuem essas deficiências. E aí é um conjunto de fatores que a gente não levaria o dia todo, mas eu só queria fazer esse comentário. Parabéns pela aula espetacular. Obrigada, viu? Isso é fundamental, né? Eu falo até, Sérgio, que quando a gente começou a se falar desse modelo social de deficiência, essa questão relacionada à responsabilização do poder público, ela veio à tona, porque até então o problema era a deficiência, né? Então, o que eu vou fazer? Ele tem deficiência. Aí, quando a gente passa a falar do modelo social, isso também coloca uma responsabilização do poder público, porque, olha, a deficiência existe e causa aqui uma série de condições, mas o poder público pode tomar uma série de medidas, aliás, a sociedade como um todo, né, acho que também, não só, a gente tem aí uma série de ações também no terceiro setor, da iniciativa privada, que
que têm que ser colocadas para que essa pessoa possa ter a participação mais plena. E a gente tem, assim, ações que eu acho que são de sucesso, assim, que eu vejo. Inclusive, quando você falou de academias, assim, até eu queria destacar para vocês que eu tenho visto com alegria que, pouco a pouco, eu acho que ainda a gente está, né? Mas tem se mudado a mentalidade, sabe? Gente, se vocês forem, né? Você que é formado nos anos 90, você deve lembrar aqui comigo que quais comerciais de TV que a gente tinha nos anos 90 em que apareciam pessoas com deficiência? Eram comerciais de TV, geralmente mostrando aquela coisa do assistencialismo, pedindo dinheiro de doação para uma entidade. Gente, eu não estou negando que isso exista, tem que ter e tal. Só que, vejam, não é só isso. Deficiência não é só assistencialismo. No final dos anos 90, eu, além de dar aula em faculdade, eu dava atividade como personal só para pessoas com deficiência motora, e cobrava bem. Aí tinha gente que olhava para mim assim e falava assim, nossa, mas você cobra para trabalhar com pessoas com deficiência? Gente, tinha gente ali que, sabe, riquíssima, que queria consumir um serviço de uma academia boa. E aí fica aquela coisa, mas você cobra? Falou assim, ele tem um carro que eu não sei nem falar o nome, assim, meu amigo, lógico, ele quer um serviço exclusivo para ele. Nessa pandemia, eu recebia pedidos de pessoas, de mães, falando assim, professora, por favor, me indica alguém que você confia para vir aqui em casa, tem uma piscina aqui aquecida na casa para dar aula de natação para o meu filho que tem síndrome de Down, que ela pagava. É assim, né? Então, eu acho que a gente tem que fugir um pouco dessa mente também assistencialista. E isso passa, para mim, assim, claramente pela convivência. Quanto mais a gente conviver e mais falar sobre isso, eu acho que mais esse assunto a gente consegue ter uma participação maior, né? Mas ainda alguns mitos existem, né? Eu coloquei aqui algumas reações que são comuns, né? Que os profissionais tenham, alguns de rejeição. E rejeição não é só falar claramente, eu não quero trabalhar com pessoa com deficiência. Tem gente que evita, muitas vezes, trabalhar com essa população, ou então super protege, ou então tem muita questão que eu acho assim, de julgamento com os pais, porque o pai isso, o pai aquilo. Eu sempre falo, gente, cuidado com essa arrogância, né? De querer julgar pai de pessoa com deficiência, julgar cuidador, porque, como minha avó sempre dizia sabiamente, o lugar mais difícil que existe é o lugar do outro, né? Se quem tem filho aí sabe já o quanto que a gente é julgado criando filho, imagina um filho com deficiência, né? Assim, e na maioria esmagadora das vezes, o que eu vejo são pais querendo acertar. Isso é o que eu vejo na maioria. E essa noção do capacitismo, né, que eu acho que nessas perguntas de vocês abordaram isso, né, acho que o Sérgio, nessa pergunta dele, abordou um pouco essa questão, que o capacitismo, que é um termo que ele surge de uns 15 anos para cá, que é justamente esse preconceito que a gente tem ligado a isso que a gente consideraria uma capacidade ideal, igual o racismo existe pela condição de raça, de etnia. A gente tem essa questão do etarismo, hoje que se fala tanto com relação às questões de idade, o capacitismo seria relacionado a essas questões da deficiência. Tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí de fugir dessas armadilhas. Então, o que a gente precisa, para a inclusão? Formar aluno para a diversidade. Tá? Eu realmente me preocupo que a gente tenha uma disciplina... Eu tenho que ficar quieta, né, Charlene? Alguma pergunta? Oi? Algum aluno fez alguma pergunta? Não, eu pensei que você ia falar que eu tinha que parar, que faz uma hora que eu tô falando, Chayane. Qualquer coisa, você me grita, que senão, minha filha, nós não... Tudo bem, já estamos já no horário, mas pode finalizar. Não, eu tô acabando, bem. gente, juro. Quem? Eu não vi mãozinha agora. Quem quer perguntar? Lidiana. Pode abrir seu áudio, Lidiana. Cadê a Lidiana? Fechou, pode abrir. Ainda não. Sim, tá me ouvindo? Agora sim. Tá me ouvindo? Sim. Não, perdão, eu tô. Não é que eu tava lendo aqui que alguém falou que pode ser uma criança fazendo esse cisquinho, que eu falei, gente, eu não sei usar muito o Zoom. Falei, será que sou eu que tô fazendo esse cisquinho? É porque aqui também é um pouco aberto, mas esse é um assunto que me chama muita atenção, desde a minha formação. Eu entendo que o motivo, né, desse curso é para que nós abrimos as nossas mentes para este foco, para esse tipo de perfil de aluno, onde existe sim uma carência de profissional para essa área.
e realmente basta somente a nós, né, nos direcionarmos a ele. Então, precisamos de conhecimento. Sem o conhecimento, para tratarmos esses alunos, não teremos condições. Então, assim, se nós vamos ter que buscar, né? Não vai ter nada muito perfeito, designado a como eu vou tratar um síndrome de Down, como eu vou tratar um cadeirante, como eu vou tratar um encefálico. Então, isso vai ser muito mais de acordo com o que eu quero para a minha vida, né? O que eu quero direcionar? Então, desde a minha formação, eu sou formada em licenciatura e bacharel, já presenciei, né, até na minha família, deficientes, como síndrome de Down na escola, onde não tem atividade física, fica somente sentado. Na academia, se nós buscarmos esses perfis de alunos, vai ser um conjunto com cardiologista, com fisioterapeuta, né, de acordo com a nossa formação da educação física. Então, assim, buscando esse perfil de aluno, a pessoa que tem uma condição financeira, ela vai precisar de um professor designado a isso. Se ele não tem uma condição financeira e ele realmente é um deficiente físico, ele já tem aí uma aposentadoria, mas eu não levo nem em consideração a isso. Você tratar uma pessoa com deficiência, você já vai mostrar o seu diferencial, porque não é qualquer um que quer tratar um deficiente. A maioria das pessoas, elas querem tratar a estética, né? O mundo hoje está voltado à estética, enquanto que as pessoas que realmente necessitam, elas não te deixam por 2 meses, por 3 meses, por 12 meses, por 2 anos, né? Então, são alunos assíduos. Então, assim, só porque eu fiquei... só para complementar um pouco do que o nosso amigo falou lá, que eu esqueci, acho que ele é da Bahia, né? A interpretação também de exames, ela é fundamental, mas é isso, nós também temos que buscar o conhecimento, né? Buscar qual é o tipo de lesão, porque realmente um cadeirante, ele não vai ser só cadeirante, ele vai ter uma lesão lombar, cervical, ele vai ter várias coisas, ele vai ter uma escoliose. Então, assim, eu fiquei até feliz de estar aqui, porque, assim, já é uma coisa que eu já busco desde a minha formação. Eu trabalho com pessoas que eu trato problemas, né, lesões, eu procuro esse tipo de aluno, eu gosto de aluno para eu mostrar para ele a capacidade que ele tem, não é porque ele está em cima de uma cadeira, não é porque ele está em cima de uma cama, não é porque ele tem uma lesão, que ele não vai deixar de ser alguém. E lembrando que a maioria dessas pessoas, além de serem especiais, também tem um emocional abalado, né? Vem junto com ela uma depressão, uma falta de aptidão, uma falta de vontade de continuar vivendo. Então, nós, além de profissionais de educação física, nós também somos, querendo ou não, uma segurança para eles, né? Na autoridade daquela que vivemos e que somos. Diante ali do horário da aula, a gente também serve como um psicólogo, né? Como um amigo, a gente pega essa confiança. Então, é nessa confiança que esse aluno não nos deixa, né? Nos mantém ali por muito tempo. Então, é uma parte que realmente tem que ser falada, tem que ser vivida, e nós temos que nos desafiar, a gente tem que buscar esse perfil de aluno, né? É um perfil que precisa de nós, então nós precisamos, sim, cada vez mais nos aperfeiçoar, por nossa própria conta, né? Por exemplo, aqui no Brasil, tem muitos lugares que a gente não alonga o aluno. O personal, ele já não alonga, né? Por quê? Porque ele não foi feito para alongar, quem tem que alongar é o fisioterapeuta. Né? Então, algo diferente, algo a mais que você também pode fazer para o aluno. Né? Então, era só uma observação mesmo. Não, mas eu te agradeço. E você sabe que você tocou aqui numa questão, que até a moça que perguntou primeiro, que até, desculpa, esqueci o nome, ela falou dessa questão, né, da opção por trabalhar ou não, né, com pessoas com deficiência, também mencionou isso. Eu só também chamo atenção para uma outra questão, gente, que, assim, hoje em dia, e eu digo isso felizmente, não tem sido necessariamente mais só uma opção de você trabalhar com pessoas com deficiência, porque, felizmente, elas estão ingressando cada vez com mais força nos programas de atividade física. Então, por exemplo, eu tenho tido vários ex-alunos meus, mas muitos, que eles me escrevem que eles não foram buscar trabalhar com pessoas com deficiência, eles estavam lá, na academia, na escola de natação, na academia, na sala de musculação, e pá, aparece lá um aluno, né, que com lesão medular, com amputação, com deficiência visual, com síndrome de Down, e aí eles,
Então, isso que você toca, realmente, essa capacitação, formação constante. A gente tem um espaço aqui em Londrina que oferece CrossFit, né, um espaço específico para CrossFit, super badalado, bem movimentado, assim, muitos alunos, e eles tiveram lá o ingresso de um rapaz com deficiência visual. E aí, depois disso, que eles foram, aí eles se empolgaram e foram buscar algo a mais. Então, é interessante também que os estabelecimentos, sabe, que trabalham com atividade física, percebam que é uma população que é realmente economicamente viável, que a gente tem que se atentar para isso, né? Então, é sempre muito bem lembrado, né, que a formação ela é continuada. Então, sim, eu acho que só gostaria de deixar essa mensagem, né? A gente tem que mudar essa mentalidade assistencialista, gente, por favor, né? Falar, você cobra para trabalhar com pessoas com deficiência. Gente, tinha vice-presidente de banco aqui, há pouco tempo atrás, que era paraplégico. Você fala, ai, coitadinho, né? Nossa, anda de Ferrari, né? Vamos eu lá cobrar para ele 100 euros do personal. Que é isso, gente? A gente tem que pensar que tem muita gente querendo consumir. Nós temos casos bem-sucedidos de agência de turismo que começaram a pensar em pacotes específicos, por exemplo, esses programas de pescaria, né, que aluga barco para os amigos que vão lá pescar aqui no Pantanal, e começaram a pensar em programas, olha que bacana, para que pescadores, usuários de cadeira de roda, pudessem fazer os mesmos passeios. E vocês sabem que isso bomba, as pessoas querem fazer turismo de aventura, as pessoas querem fazer, querem consumir no encontro. Então, as pessoas precisam da sua ajuda, nos casos de trabalho voluntário, não por causa de deficiência, gente, porque elas estão em vulnerabilidade por uma série de coisas. Eu atendo pessoas com deficiência em vulnerabilidade social e pessoas com deficiência que não estão em vulnerabilidade social. O que vai determinar se o trabalho vai ser voluntário ou não é a questão da condição econômica, tá? Então, a gente tem que ter inclusão mesmo nas escolas e nos ambientes, acho que até para mudar. E aí, gente, é um esforço bilateral. As pessoas com deficiência têm que ocupar esses espaços. A gente tem, por exemplo, hoje, essas academias ao ar livre, que tem espalhadas por todo o país, muitas delas com equipamentos acessíveis para pessoas em cadeira de roda. Mas as pessoas têm que ocupar esses espaços, elas têm que ser atores que busquem esses espaços, até para que isso crie uma demanda para que a gente vá buscar essa capacitação, né? E, de outro lado, o empresário que trabalha com atividade física tem que perceber de uma maneira diferente, que esse é um público que ele está deixando de lado, né? Eu não acho que a gente tem que ter uma academia específica para pessoa com deficiência, de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que falar sobre deficiência em todos os espaços, né? E a necessidade de formação continuada, né, que vocês acabaram de tocar nesse ponto, que eu acho que é fundamental. A faculdade não vai dar conta de tudo, gente. O curso não vai dar conta de tudo, né? Eu acabei de falar para vocês aqui que são milhares de deficiências. Mesmo quando fala assim, autismo, né, transtorno espectro autista. Vocês têm ideia do número de variações? Não só que eu estou falando aqui que é nível 1, 2, 3, mas, por exemplo, eu trabalho mais com nível 3, que é o nível mais grave, mas dentro do nível 3, o que eu tenho de fatores de diferença, aluno que tem convulsão, aluno que não tem, aluno que é hipotônico, aluno que não é, aluno que gosta disso, aluno que gosta daquilo, aluno que o barulho incomoda, o outro que incomoda. É uma gama, né? Então, a gente tem que buscar a formação constante. E pensar que eles têm que ter possibilidade mesmo de praticar atividade física, tanto pensar em saúde, lazer, educação e também no esporte de rendimento, para aqueles que assim desejam. E só uma coisa, eu além de eu trabalhar com graduação, eu também oriento nos cursos de mestrado e doutorado na área de educação física, numa linha chamada Atividade Física Relacionada à Saúde, lá na UEL. Especificamente, eu oriento projetos relacionados à atividade física e saúde de pessoas com deficiência. E o que eu tenho visto com muita alegria mesmo, é um número cada vez maior de profissionais formados que querem partir para a área. Tem uma menininha muito fofinha ali que estou vendo. Será que ela estava fazendo risquinhos azuis? e profissionais que estão querendo cada vez mais pesquisar na área da deficiência. Eu acho isso fantástico. Eu acho que isso é uma coisa que se há, sei lá, 30 anos, quando eu comecei a trabalhar nessa área, era um ambiente quase que exclusivo da fisioterapia, hoje, felizmente, os profissionais de educação física estão abrindo os olhos para essa área. Então, nos congressos específicos, nas revistas, a gente tem visto um material cada vez maior, uma participação cada vez maior de profissionais de educação física. Eu só queria passar esse videozinho aqui rapidinho para vocês,
É um vídeo que não foi feito no Brasil, mas ele mostra aí umas perspectivas, acho que talvez impensáveis para muitos de nós aí que atuamos com atividade física para pessoas com deficiência. Ele é bem curtinho, tá bom? Aí eu já encerro, juro por Deus, tá? Eu fiz. Aí, gente. Opa, eu. Bom, gente, então eu agradeço muito vocês e deixo aqui meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida. É claro que quando a gente mostra vídeos assim, o que eu falei é igual a foto do Fernando, né? Não quero que agora vocês peguem lá o cara na cadeira de roda, façam ele ficar girando 35 pneus de trator, mas eu sempre falo que tenham muito cuidado, porque muitas das vezes, quando a gente olha com tanta atenção para a cadeira de roda e, como eu falei, muletas, bengalas, e a gente esquece a pessoa que comanda tudo isso, a gente corre um sério risco de ter a deficiência maior no nosso olhar, né? E a gente acaba privando essa pessoa de ter oportunidade de experimentar uma série de vivências que ela poderia ter, e a gente, muitas vezes, por receio, ou por, como vocês falaram, falta de informação, a gente acaba não permitindo isso, né? Então, espero, como eu falei, a gente não tem aqui tanto tempo, mas vocês fiquem à vontade com o meu e-mail, se quiserem eu posso mandar materiais, e que talvez isso abra, como vocês comentaram, a curiosidade de buscar mais informações sobre esse tema, que eu particularmente sou apaixonada, né? Mas espero que vocês sejam também. Tá bom? Muito obrigada, Chayane, por toda a atenção, e fico à disposição.
tá bom?